O Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre negou o pedido de um novo interrogatório do ex-presidente Lula antes do julgamento na próxima quarta-feira. Nesse dia, o tribunal vai julgar recurso contra a pena de mais de 9 anos de prisão no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. Para os advogados, Lula deveria ser ouvido novamente porque teve seu direito à ampla defesa violado pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela condenação. O relator da Lava Jato no tribunal, desembargador Gebran Neto, negou o pedido. Ainda nesta terça, os advogados de Lula apresentaram novos documentos ao processo. Para a defesa, eles comprovam que a empreiteira OAS seria dono do imóvel e não o ex-presidente. Depois dos pedidos do Ministério Público e do Banco Central, o presidente Michel Temer afastou 4 vice-presidentes da Caixa. A repórter Mariana Jungmann tem os detalhes desse afastamento. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Pois é, apesar do Ministério Público ter pedido ao presidente que afastasse todos os 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, Michel Temer deu hoje a ordem a Henrique Meirelles e ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, que afastassem os 4 vice-presidentes que são atualmente investigados em operações da Caixa Econômica Federal. Inicialmente, no fim do ano passado, o Ministério Público fez essa recomendação ao presidente de que fizesse o afastamento dos vice-presidentes e no fim da semana passada o governo tinha entendido que não iria afastar esses vice-presidentes por achar que não cabia ao Ministério Público fazer essa determinação. No entanto, um novo ofício foi encaminhado à Presidência da República pelo Ministério Público, reiterando essa recomendação e alertando que o presidente Michel Temer poderia ser posteriormente responsabilizado na esfera civil por futuros ilícitos que fossem cometidos por essas pessoas. Pedro. Obrigado, Mariana. Nesse mesmo processo, o Ministério Público Federal pediu a condenação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a 386 anos de prisão e devolução de quase 14 milhões de reais. O pedido foi feito à Justiça Federal em Brasília nas alegações finais da ação penal da Operação Sepsis. A Procuradoria pede ainda a condenação do também ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, a 78 anos de prisão e multa de mais de 3 milhões de reais. Os ex-parlamentares são acusados de receber propina em obras financiadas pelo Fundo de Investimentos do FGTS. A defesa de Cunha diz que o caso não passa de ficção científica, não havendo provas contra o ex-deputado. A nossa produção não conseguiu contato com o advogado de Henrique Eduardo Alves. O Ministério Público de São Paulo denunciou o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele era investigado desde 2016 no caso da máfia da merenda, que vendia alimentos superfaturados para as escolas estaduais de São Paulo. De acordo com a denúncia, o deputado Fernando Capês, que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, teria agido com a ajuda de funcionários da Secretaria de Educação do Estado. Foram desviados R$1.100.000 em contratos firmados com a Cooperativa Agrícola Orgânica Familiar, a COAF, que fornecia produtos para merenda escolar. O dinheiro teria sido usado na campanha eleitoral de Capês em 2014. A denúncia vai ser analisada por 25 desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça. Se for aceita, o deputado vira réu. Em nota, Fernando Capês disse que terá a oportunidade de demonstrar toda a verdade sobre os fatos e que a denúncia tem cunho político-eleitoral. Nos Estados Unidos, um casal foi preso por manter 13 filhos em cativeiro dentro da própria casa. A polícia afirma que algumas crianças estavam amarradas às camas. A família morava nesta casa na cidade de Paris, a cerca de 100 quilômetros de Los Angeles, na Califórnia. Vizinhos contaram que o casal evitava contato social. Esta mulher diz que nunca os via receber visitas. Raramente saíam de casa, talvez apenas para fazer compras. David e Louise Turpin foram presos sob fiança de $9 milhões para cada um. Eles são acusados de tortura e de colocar os filhos em risco. Os dois vão comparecer a um tribunal na quinta-feira.
No Facebook, o casal compartilhava foto dos filhos, que têm idade entre 2 e 29 anos. Depois da prisão dos pais, as crianças foram levadas para um hospital. A polícia afirma que descobriu o caso porque uma das filhas, que tem 17 anos, fugiu da casa e contatou as autoridades. O escritório do xerife do condado informou que algumas crianças aparentavam estar desnutridas e sujas e que estavam amarradas a camas com correntes e cadeados. O comunicado diz ainda que os pais não conseguiram fornecer uma razão lógica para manter os filhos daquela maneira. Em uma coletiva de imprensa, a polícia não revelou o motivo para a família manter o suposto cativeiro. Este investigador disse que gostaria de ter uma explicação para o que aconteceu. Contou que os pais tinham autorização para ensinar os filhos em casa e que, por enquanto, não há indicação de que sofram de problemas mentais. O governo da Venezuela confirmou a morte do piloto Oscar Pérez e mais 6 companheiros numa operação feita ontem nos arredores de Caracas. O ministro do Interior, Nestor Reverol, disse que 7 terroristas foram mortos na operação, assim como 2 policiais. Segundo ele, o grupo de Pérez atacou primeiro e os policiais agiram em autodefesa. Pérez ficou conhecido quando roubou um helicóptero para atacar prédios do governo. Depois roubou armas de uma base militar, fazendo o que chamou de uma rebelião contra o presidente Nicolás Maduro. Ontem, ele divulgou imagens feitas durante a operação, dizendo que a polícia estava lançando granadas, embora ele tivesse prometido se render. O governo de Maduro diz que Pérez é um extremista fanático. A oposição afirma que o piloto foi executado. Cresceu em 20% o número de projetos aprovados pela Lei Rouanet no ano passado em comparação com 2016. Mas a participação de empresas estatais passou a ser a menor da história. O balanço foi apresentado pelo ministro Sérgio Sá Leitão, na sede da Cinemateca Brasileira em São Paulo, a jornalistas e pessoas que trabalham diretamente com cultura. O ministro destacou uma mudança no perfil de arrecadação de recursos para a Lei Rouanet. Isso por conta de 2 fatores. O primeiro, a queda na arrecadação do imposto de renda de 2016 para 2017. Parte do dinheiro pode ser destinado por empresas e pessoas físicas a projetos culturais inscritos na lei. Outra questão foi a menor participação das estatais como patrocinadoras da Rouanet, 7,5% do montante arrecadado, quando já chegou a ser 38%. Segundo o ministro, apesar do desempenho das estatais em relação ao Ministério, 2017 reverteu uma tendência de queda na captação de recursos que vinha acontecendo desde 2015 e fechou com R$1,156 bilhões arrecadados, uma quantia ligeiramente maior do que foi arrecadada em 2016. O nosso objetivo é fazer com que haja cada vez mais investimento privado na cultura, para que a cultura, as atividades culturais e criativas se tornem progressivamente menos dependentes do Estado. Falta menos de um mês para o Carnaval. A folia é uma das festas mais esperadas do ano e representa a cultura e a sociedade brasileira. E a gente quer saber, você já se programou para o Carnaval? Bom, eu estou malhando, estou cuidando da saúde, estou tomando bastante líquido e é isso que o Carnaval é, a saúde, não é? Eu até tinha, mas eu vou trabalhar. Eu até tinha porque ia sair de férias, mas como não vai acontecer, infelizmente a gente vai estar aqui, em São Paulo mesmo. Já estou me preparando, programando assim, para pular aqui no Rio mesmo, mas já estou vendo uns blocos aí pela internet, onde tem bloco, para dar uma puladinha de Carnaval. A seguir, o racionamento de água no Distrito Federal completa um ano. Veja os detalhes em 2 minutos.